Com 5 séculos de atraso, o governo de Portugal pede desculpas ao povo judeu perseguido na época da Inquisição e oferece cidadania aos seus descendentes. O museu em Belo Horizonte faz uma viagem ao tempo da Inquisição, período em que a Igreja Católica punia quem se dedicava a outras religiões. Eram castigos brutais, iam da humilhação à tortura e muitas vezes à morte. Numa retratação, o governo português decidiu conceder cidadania aos descendentes dos judeus expulsos naquela época. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos, ficha criminal limpa e comprovar que a família foi perseguida durante a Inquisição. Hoje eles querem resgatar, mas como o documento, você não podia, na época da Inquisição, permanecer nenhum documento, nenhuma tradição que fosse judaica, porque poderia ser um motivo para que a pessoa fosse inquirida, fosse investigada pela Inquisição de Santo Ofício do Tribunal Português. Os primeiros judeus no Brasil chegaram logo após o descobrimento. Os primeiros foram os sefarditas. O nome deriva da denominação hebraica para a Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha. No século XX, vieram os judeus asquenazitas, da Europa Centro-Oriental, que escaparam das guerras mundiais. A principal diferença entre os dois grupos é o local de origem. Segundo essa professora de história, a Inquisição foi apenas um instrumento usado por Portugal e Espanha para a expulsão dos judeus. O interesse dos reis da coroa em declarar esta expulsão foi, hoje em dia nós não temos dúvida, exclusivamente por razões econômicas. O único dinheiro que eles tinham para pagar era o dinheiro do confisco. A Espanha também discute no parlamento uma lei que dará nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas. Além de um reconhecimento histórico, medidas como essa podem ajudar a combater o antissemitismo crescente na Europa. Na medida em que as atitudes e procedimentos tomados pelas autoridades tanto de Portugal como da Espanha se traduzam também em educação, ajudarão a diminuir o antissemitismo e outras formas de discriminação que a Europa está sofrendo nesse momento. Troster. Eu acho assim que muito bem, tem que ser feito. Agora, devia fazer para todos os africanos, que também os portugueses tiraram da África e mandaram para a América, né? Também deviam ter direito à cidadania europeia, né? Se vale para um, devia valer para o outro também. O critério fica sempre econômico, né? Porque dos judeus tomaram todos o dinheiro. Aliás, foi com esse dinheiro que Portugal conseguiu fazer a guerra para vencer os mouros. E a mesma coisa Espanha. Venceu os mouros e retomou Granada, em Alhambra, sobretudo dentro de Granada, em 1482, com o dinheiro dos judeus, porque estava quebrado. Tanto Portugal quanto Espanha estavam quebrados. Agora, em razão do dinheiro que foi perdido, então tem um certo perdão. Os descendentes podem ir. Com a África, deveriam não só dar cidadania, como deveriam erguer obeliscos de homenagem e tudo e tal, e ajudar financeiramente, porque massacraram milhões de escravos negros. Tiraram, separaram das famílias, mataram mais da metade, morriam no caminho, chegaram aqui perdendo tudo que... Fizeram tudo para que perdessem toda a identidade, né? Mantiveram-se filhos, netos, bisnetos, tataranetos como escravos. Então, compensação para um, acho que compensação para o outro caberia.